Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como nós interpretamos os textos bíblicos, que é a interpretação bíblica textual, histórico e cultural, e que é diferente de como o cristianismo tradicional interpreta seus textos, sempre submetendo eles a uma última análise, que são as filosofias humanas e contextuais. É por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. O objetivo desse método de interpretação é entender o texto bíblico da maneira mais precisa possível, considerando o contexto histórico, cultural e linguístico em que foi escrito. Isso significa que devemos estudar a Bíblia levando em conta a época em que foi escrita, o significado das palavras no idioma original e as tradições culturais da época. É importante lembrar que a Bíblia ela é composta por diferentes gêneros literários, como narrativas, históricas, poesias, profecias e cartas. Cada um desses gêneros tem suas próprias características e devem ser interpretadas da maneira mais adequada. Quando se trata, por exemplo, da escatologia bíblica, é comum encontrar diferentes interpretações e teorias sobre o fim dos tempos. É importante notar que essas interpretações muitas vezes são influenciadas por filosofias humanas e tradições teológicas que podem levar a interpretações distorcidas do texto bíblico. Vocês querem ver um exemplo? A ideia de um arrebatamento secreto popular na escatologia cristã tradicional não é claramente apresentada na Bíblia e pode ser uma interpretação distorcida de passagens bíblicas. Da mesma forma, a ideia de um milênio literal também pode ser uma interpretação equivocada de passagens apocalípticas. Além dos exemplos que eu já mencionei anteriormente, um outro exemplo que é bastante interessante é o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, onde encontramos a palavra efeminados em algumas tradições bíblicas, como nós vamos ver agora. Diz o texto: não errais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí na versão de João Ferreira de Almeida, Almeida corrigida e fiel. Agora eu peguei o Codex Sinaiticus, que é um dos mais antigos que nós temos notícia, e veja bem como ficou o texto. Não erreis, nem os aproveitadores, nem os bêbados, nem os avarentos, nem os ladrões herdarão o reino de Deus. Agora eu te faço a seguinte pergunta: onde está o efeminado do texto? Simplesmente foi colocado. No entanto, essa palavra ela não é encontrada, como eu mostrei para vocês, em alguns outros manuscritos mais antigos, como por exemplo o Códice Vaticano. Isso levanta a questão da influência das filosofias humanas na interpretação bíblica. Muitos estudiosos acreditam que a palavra efeminados do texto foi adicionada ao texto por copistas posteriores, que foram influenciados por uma cultura que valorizava a masculinidade e desaprovava a homossexualidade. O método de interpretação bíblica, textual, histórico e cultural nos ajuda o quê? A evitar essas interpretações distorcidas e a entender o texto bíblico de maneira mais precisa. Isso não significa que não haja espaço para reflexão e interpretação pessoal, mas sim que essas interpretações devem ser fundamentadas em um estudo cuidadoso do texto bíblico e do contexto histórico e cultural em que foi escrito. Portanto, é importante ter cuidado ao interpretar e aplicar a Bíblia em nossa vida diária, reconhecendo que muitas vezes somos influenciados por nossas próprias filosofias e culturas. Em vez disso, devemos buscar entender o contexto histórico e cultural em que a Bíblia foi escrita e aplicar suas verdades intemporais de maneira relevante para as nossas vidas hoje. Espero que este vídeo tenha sido útil e que possa ajudá-los em seu próximo estudo. Obrigado por assistir o nosso vídeo de hoje e não se esqueçam, compartilhe nas redes sociais que vocês pertencem, já deixe seu like, comentem à vontade e se inscrevam em nosso canal. Graça e paz.
Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.